primeiro roeu as frias carnes de meu cadáver. Dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. E aí, galera, beleza? Esse é o Luquinhas. E essa é a Gabi. E esse é o Not Your Regular Show. E hoje nós viemos falar aqui. Cara, muito bom, gente. O mestre brasileiro. O mestre. Machado de Assis. Machado de Assis, o grande. O mito. O mito de verdade. Não aquela mula lá que vocês chamam de presidente. O mito. O mito de verdade. Mestre. O mestre. O grande. O gênio. O esplendoroso. O esplêndido. O Madman dos livros. Memórias Póstumas de Brás Cubas. O melhor livro que já existiu na história da humanidade e do universo. É impressionante saber que o homem mais inteligente do universo é brasileiro. Ele é brasileiro! Aqui, ó. Dá desesperança de ver a burrice que acontece no país? Dá. Mas quando você olha pra um cara desse, você se sente bem. Saber que esse gênio faz parte do Brasil. Mas vamos falar do livro agora. Luquinhas. Manda. Machado de Assis ou Alan Moore? Machado de Assis. Certeza. Mais genial que eu. Mais genial. Porque ele é brasileiro. Brasileiro gênio brasileiro é outro nível. É outro nível. Brasileiro só não domina o mundo porque tá com preguiça. Não. Mas vamos parar de falar disso. Vamos parar de falar como ele é um gênio. A gente só vai falar a história. E vocês vão concluir por vocês mesmos que esse é o mestre. Esse é o mito. Esse é o gênio. O mito de verdade. Não aquele mito lá. Aquele lá é um bosta. Esse é o mito de verdade. Você pode deixar. Mas vamos pra história. Como começa? Calma. Como começa? A gente falou primeiro qual obra que a gente vai falar? Falei. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Do gênio. Mito do grande. Machado de Assis. A história começa quando... Não. Já tá começando errado a história. A história começa com a passagem mais esquisita de todos os livros publicados até aquele momento. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes de meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Nunca tinha acontecido isso. Nunca. Nunca. Ninguém nunca tinha visto isso. Todo mundo ficou com aquela cara de merda falando: o que tá acontecendo nesse livro? Como Ficou com a cara de merda. Não sabia o que estava acontecendo. Tanto que a Globo fez piadinha naquela novela deles lá, O Tempo Não Para. Que o cara falou: como que pode um morto escrever? Como? Me fala. Muito bom. Muito bom. Agora vamos para a parte da história que a Gabi queria começar. Pulando o detalhe genial. Ela queria pular o detalhe genial, gente. Você acha? Até a vírgula que esse homem coloca é importante nesse livro. Até o ponto de final onde ele coloca é importante. Ela queria pular? Pular? Como pular? Não dá pra pular. Tá bom? Tá bom, vai. Eu ia falar que o Machado é tão importante que ele ia ter estudado em outros países. Exatamente. Exatamente. É bom você falar isso. Ainda bem que você falou isso. Verdade? O cara é um gênio, meu. É foda. É gênio, é outro nível. Agora, vamos pra história. Que a Gabi vai começar a falar desse gênio. Eu sei que ela ama ele tanto quanto eu. Não. E eu vou falar pra vocês. Não tô falando que você ama ele o mesmo tanto que você me ama. Falei que você ama ele o mesmo tanto que eu amo ele. E já vou fazer um comentário. Se eu não tivesse namorada, eu casava com esse livro. Pronto. Se eu não tivesse. Você é muito melhor do que o livro. Mas se eu não tivesse namorada, aí eu casava com o livro. Sei. Então vamos. Pode começar a história. Senta, que lá vem a história. Senta que lá vem a história. História. Senhores,
começa de um jeito muito interessante. Porque já começa do cara falando que ele tá morto. Não, o detalhe. Ele realmente começa falando que ele tá morto. E o que mais que ele fala? E ele começa a falar que ele tá no enterro dele. Ele começa a escrever o enterro, gente. E ele fala que no enterro dele tá um cara falando, um conhecido dele, como se fosse o melhor amigo dele. E ele tá completamente indignado por causa disso, porque ele nem gostava do cara. Não, ele não tá indignado, ele tá feliz que o cara tá falando. Que ele fala assim, era o meu melhor amigo. Valeu as 20 apólices que lhe deixei. Só um gênio pra dizer tanta coisa em uma linha. Você já sabe que ele deixou o dinheiro pro cara, pra ele fazer o discurso, pra fingir que era amigo dele, e o cara é falso. Você já entende que meio que tá por uma. Olha isso. Não tem outro lugar. Não tem. É do Brasil, gente. O Brasil, esse cara é do Brasil. Ele não é britânico, não é americano. É do Brasil. Ele é do Brasil. Eu sei. É que eu fico indignado que as pessoas não gostam dele. Calma. Pode continuar. O enterro dele é bem enterro de filme mesmo. Tipo, filme americano, sabe? Que tá chovendo. E aí tem... Ele diz que tá chovendo, né? As mulheres chorando em cima do caixão dele. O cara fazendo o melhor discurso do mundo. E, nossa. E ele fala que inteiro. o mundo tava chorando pela partida dele. O mundo... Você já entende o ego dele. Olha o ego dele de lá em cima. Você já vê que o ego dele é lá em cima. É muito genial. É tudo bonitinho. E qual que é o detalhe? Qual que é o detalhe desse livro que deixa ele tão genial? O detalhe principal desse livro. O cara tá morto, tá? Também. Mas o principal. É escrito em que pessoa esse livro? Em que pessoa que é escrito esse livro? Primeira e terceira pessoa? Não, é só a primeira pessoa. Tá? Qual que é o problema de você fazer em primeira pessoa? Qual que é? Me fala. Você que é uma menina inteligente. Por isso que é minha namorada. Inteligente. Você nunca sabe se ele tá mentindo ou não. Se o que ele tá falando realmente é verdade. Ou se Ele ele tá não é inventando. confiável, senhores. Não é confiável. O narrador não é confiável. Não é confiável. Igual aquele seu amigo que conta aquela história que você faz... não sei se isso é verdade. Não sei. História muito boa pra ser verdade. Tem um detalhe aí que tá meio estranho. Encontrou a Lady Gaga, casou com a Marilyn Monroe. Não. Isso aí só o Doctor que faz. Só. Mas fala, mas qual que é a primeira mentira? Que você já sabe, ia ser uma mentira deslavada. Só pra ele fazer. Ai, só falta. Qual que é a primeira mentira que ele conta nesse livro? Que ele fala que quando ele tava perto da morte dele, ele estava descobrindo um remédio fodíssimo. Que ia acabar com todas as doenças do mundo. O emplastro. Ele ia assim, ia ser o rei da medicina, gente. O rei. Ele fala, e como que ele morreu? Ele fala que ele tava na fazenda dele pesquisando isso. E aí ele pegou uma corrente de ar e deu um problema lá. Tipo uma Pneumonia. uma pneumonia e ele morre. Por causa disso. Mas se ele não tava criando remédio, por que ele não tomou o remédio que ele tava fazendo? Não, ele tava no processo de criar, mas você não sabe se é verdade. Cadê o remédio? Cadê? Ele falou alguma hora de remédio? Não falou? A informação dele é de fazer remédio? Não é. O cara é político, que tem a ver... Ele é advogado, formado em advocacia em Coimbra. É porque você não sabe disso na hora que você tá começando a ler o livro, óbvio. Mas eu acho que o mais interessante, o mais chocante desse livro é que ele é um defunto autor, e não autor defunto. Ele escreve isso no livro. Mas você aí, que talvez fale assim, mas não é a mesma coisa? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não é. Porque se fosse, ele
Ele não teria falado um defunto autor e não um autor defunto? Não, não, não. Qual que é a diferença disso? Me fala qual que é. O pequeno detalhe é que ele não escreveu e depois morreu. Não, ele não era autor. Ele morreu e depois escreveu. Qual que é a motivação dele pra escrever depois que ele morreu? Qual que é? Fala. Bom, alimentar o ego dele. Óbvio, óbvio. Como toda pessoa que faz a autobiografia, é só alimentar o ego. E o que mais? A desculpa dele é... Ah, Eu não Tá tenho nada morto. pra fazer. Vou aqui escrever um livro. fazer nada. E aí nós vamos tendo mais contato com ele. Começa o livro, não sei se você lembra disso, começa o livro com ele na cama, como você disse, aquele... Oh, muitas mulheres choraram por mim porque eu morri. O grande... Na verdade tem algumas mulheres e 2 mulheres chorando. O grande Brás Cubas. Mas quem que é aquela moça que tava lá? Ele vai falar e não fala. Ele não fala. Ele não fala. Ele não fala, gente. Ele fica assim, não, ele vai falar, ele pausa. Não, mas vocês não vão, não vou falar agora, vocês vão esperar. Ele fala exatamente isso no livro, é uma coisa parecida. Ele fala, não, vocês não vão saber agora, vocês vão esperar, vocês vão escutar a história pra depois saber quem era aquela bolsa. Interessante que ele conversa com ela. Sim, mas isso é antes do enterro dele, obviamente. E um pouco antes dele morrer, essa moça, que não quer revelar o nome, ela vai visitar ele. Eles estão conversando, depois que eles conversam, relembrando os velhos tempos que... ele tem um sonho, ele fica delirante na cama. Porque ele tá muito doente, ele delira, ele tem um sonho muito louco. Ele tem um sonho com a Pandora, em que no caso ela é uma mulher, meio que um espírito. Ela é a força da natureza, É, a é a força representação da da natureza. natureza. Ela é a mãe do mundo. Assim como ela pode dar a vida, ela também tira a vida. É exatamente o que ela fala. E ela eleva, eles estão meio que no chão. Primeiro ele viaja num rinoceronte, um Ele viaja hipopótamo. Ele viaja, já é chapado nisso aí. E aí depois acontece isso aí, depois ela leva ele pro monte. Pro um monte bem alto. E lá do alto ele consegue ver toda a história do mundo, incluindo da humanidade e das outras coisas. Colocado na frente dele. Assim como acontece... Nos Lusíadas. Isso aí, questão de prova, gente. Você que vai fazer vestibular, quer pegar esse vídeo pra estudar? Pega esse vídeo pra estudar. Porque aqui tem paixão falando da obra. Aqui é coisa boa. Questão, resposta de questão no vestibular. Qual que é a diferença entre autor defunto e defunto autor? Falamos. O que é o sonho dele? O que é a representação do sonho dele? Lusíadas. Referência aos Lusíadas. Aí, vocês vão ter muito mais resposta de vestibular aqui, ó. Um vídeo aqui bonito desse. Bonito! Tá bravo, bem. Não, eu adoro falar desse livro. Lindo! Choro lendo esse livro. Choro porque é lindo. Mas continue. Calma, vida. Tá tudo bem. Continua. Até esqueci que eu tava falando. Do sonho dele. E aí, depois disso, ele acorda. Não, ele primeiro implora ela por ter mais tempo de vida e ela fala que todo Verdade. mundo implora. Você tem que falar isso. Depois que toda a história do mundo e da humanidade é Não, apresentada... isso é antes. O quê? Ele primeiro implora ela por mais tempo porque ela fala que ela vai matar ele. E aí depois que a história é apresentada, ele fala, pode me levar. Mas eu vi depois que que mostra a história do mundo. Ele fala, pode me levar. Que ele é insignificante, ele percebe que ele é insignificante. Pode levar. Vai. E antes dela mostrar tudo isso pra ele antes queria implorar pra ela por mais tempo na Terra, por viver mais tempo. E aí ela fala que não, Todo mundo implora por que isso. todo mundo implora e que não adianta, sua hora chegou, você vai morrer mesmo assim. E aí ela leva ele pra ver toda a história de tudo
como é, ele percebe que ele realmente é insignificante e que ele não faz diferença no mundo. Pode levar. Depois disso, a gente é apresentado para a infância do Brás Cubas. Você descobre que a família dele descendeu de um tanoeiro. Ele fazia Cuba, por isso chama Cuba. Brás Cubas, a família. Não, Brás Cubas não, Brás Cubas é ele. Ele chama Cubas, a família, o sobrenome. E ele era muito pobre. Ele fez dinheiro, a fortuna dele foi fazendo Cuba. Tanto que a família ignora, finge que não existe, porque eles gostam de falar de quem já é rico. Eles não falam dos caras. Sim. Inventa uma história lá, fala que é outra coisa, fala que é coisa de rico. E inclusive tem várias reuniões de ricos lá, inclusive tem um moço que é, acho que coronel, não lembro bem. Ele vai na moita com a empregada. E acontecem coisas. E ele era infernado. Ele falou que ele era infernado, Brás Cubas. Ele era infernado quando era criança. Ele era o capeta, literalmente. Aí ele vê isso aí e sai gritando na mesa da janta. Ah, foi lá na moita! Ele sai gritando. E aí ele fica com vergonha. A dona Eusébia. É o cara e a dona Eusébia, empregada. Dentre várias coisas, acontece isso aí. Depois, na juventude, quem que ele conhece? Ele conhece a Marcela, que ela, na verdade, é uma prostituta espanhola. Inclusive, ele fala a todo momento que ela é muito bonita e que ele é apaixonado por ela. Inclusive, ele compra vários presentes caros pra ela e gasta todo o dinheiro do pai dele. Todo o dinheiro. Imagina só, você tem um filho que gasta todo o seu dinheiro dando Então, e presente. aí o pai dele percebe que ele tá ficando mais pobre. Ele fica puto e fala, não, você não vai mais comprar presente. E aí ela já começa assim, acho que a gente não vai mais poder namorar. E a fala, a escrita do Machado, qual que é? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Olha que incrível. Eu vou até ficar até mais em silêncio pra vocês absorverem essa frase. 15 meses e 11 contos de réis. Olha que gênio. Gênio. Isso entra na alma. A beleza disso, de uma linha, dizer tanto. Tão bonito, gente. Não chora. Tá tudo bem. Mas enfim, continue. O pai Desculpa, dele. gente, eu fico emocionado. O pai dele fica bravo com ele. O que ele fala que ele vai fazer com o Brás Cubas? Ele simplesmente manda ele estudar advocacia em Portugal. Em Coimbra, que é Em aquela Coimbra. famosona lá. E aí ele fica lá, estudando. Mas mesmo assim ele lembra da Marcela e ele ainda gosta da Marcela. Então meio que ele foi forçado a ir embora. Ele pede pra Marcela ir junto com ele. E ela fala, eu vou, meu amor, eu vou. E ela não aparece. E na viagem de navio acontece uma coisa sensacional. A esposa do cara, o capitão, ela morre. Isso simboliza a perda da juventude do Brás Cubas. Olha que bonito! Olha, gente. E morreu a juventude do Brás Cubas. Primeiro desgosto amoroso a gente nunca esquece. Morreu a juventude do Brás Cubas. Depois que ele se forma na faculdade, ele resolve ficar por lá mesmo. Até que o pai dele manda uma carta pra ele e fala que a mãe dele tá muito doente. Que ela vai morrer daqui a pouco. Sim. E ele precisa voltar. Ele retorna o mais rápido possível. Pro Rio de Janeiro. Pro Rio de Janeiro. Ah, é verdade, a história se passa no Rio de Janeiro, gente. Uhum. Esqueceu de falar. E tanto é que assim que ele chega, ela já basicamente morre. Ele chora aos pés da cama dela. Sim. Quando ele retorna e depois da morte da mãe dele, o pai dele resolve oferecer pra ele um cargo político. E que... Fala, o que você acha de ser um político? Não tá fazendo nada. E ele claramente aceita. Mas vem um benefício extra com o cargo político qualquer. Uma esposa. E quem que era essa esposa? A Virgília. Quem é Virgília? Virgília é simplesmente a moça que estava chorando muito no caixão dele quando ele morreu. Aquela moça que ele não queria falar. Virgília. Por que será que ele não queria falar?
depois que o pai dele oferece, ele fala, vou. Mas, quando ele tá andando pra casa da Virgília, convida ele pro jantar pra se conhecer, né? Você tem que conhecer, tem que fazer um date ali. O date. Não tinha Tinder, gente. Não tinha Tinder. Não tinha lá fazer o... Não tinha essa. Não era passar pro lado. Você tinha que ir lá, ver a tia. Se ela fosse feia, se você não gostasse dela, se ela fosse chata. Não interessa, você ia casar com ela mesmo assim. Fosse chata. Você ia casar com ela se fosse casamento arranjado. Você ia casar. Pronto. Acabou. Tinder hoje, você vai lá, você olha, a pessoa fala, chato. Às vezes nem vai. Mas se for o cara chato, você faz... Alguém na minha família tá morrendo. E vai embora. Ainda bem que a gente não se conheceu por Tinder. Alguém da minha família tá morrendo. E vai embora. Claro, você inventa os 50 avô. Quem não tem já 50 avô? Eu tenho. Porque eu só conheço uma pessoa que eu amo. Não precisei de Tinder. Mas todo mundo já fez isso. Aquela stalkeada de leve no perfil da pessoa. Vai, continue. No caminho, o relógio dele acaba quebrando. E aí ele para numa Relojoaria. relojoaria. E aí, uma moça atende ele. De primeiro ele não reconhece a moça. Faz tempo que ele não vê? Anos. A moça tava com os machucados no rosto. Bexigas, como ele descreve. Com uma aparência bem velha. Tanto é que ele não reconhece. E aí a moça fala que o nome dela é Marcela. Não, ela não fala. Ele fala... Olha, ele para assim, ele olha e fala... Marcela? Ele vai... Tá estragado, hein, fia? Tá vendo? Se tivesse aceitado fugir comigo, não ia Aí estar eles desse relembram jeito. os velhos tempos, ele conserta o relógio. Chega na casa da Virgília pra janta. O que acontece na janta? No jantar, ele tem meio que uma espécie de alucinação e também vê as mesmas bolhas no rosto da Virgília. Virgília. Ele vê a mesma coisa. Ele vê a mesma coisa. Aí ele dá aquela famosa... Meu avô tá morrendo. E vai embora. E aí a Virgília estranha. E o Brás Cubas desiste do cargo, da vida política dele e da esposa. Outra coisa que acontece, depois de um tempo, ele conhece a Dona Eusébia. Pelo que eu lembro esse nome, gente. Se eu estiver errado, me desculpe. Desculpe. Mas é Eugênia, menina. Ele conhece essa menina e fala, nossa, que menina linda, a hora que ele conhece a Dona Eusébia. Menina linda. E aí, a hora que ela anda, ele percebe um defeito. Uma das frases que marca esse livro. Era tão linda, porém coxa. E você pode ver como ele é superficial só por essa passagemzinha, gente. Superficial só por essa passagemzinha. Tonta. Totalmente tonta. Coxa, pra quem não sabe, é uma pessoa manca. Manca, isso. E aí, logo depois, acontece uma coisa assim que você fala... Dona Eusébia vê uma borboleta preta e fala... Ai, sai, credo! Notícia ruim. Fala que é notícia ruim. E ele fala... Tá, né? Depois que ele vai embora pra casa dele... Aparece uma borboleta preta. E ele vai matar a borboleta preta. Só que a borboleta preta pousa em cima do pai dele. Do quadro do pai dele. E o que acontece nos dias depois? O pai dele morre. Mas ele fala, ele sabe, ele tem certeza que o pai dele não morreu. Ele morreu, não morreu aquela hora. Ele morreu quando ele desistiu da vida política. Ele morreu de desgosto. Segundo ele, é desgosto, né? Morreu de desgosto. O cara tem um ego tão forte que fala que a morte do pai dele é culpa dele. Outra passagem muito legal é quando ele tá... Ele vai, acho que vai sofrer um acidente. Quando sofre um acidente, o cara ajuda ele. E ele fica pensando assim, será que eu dou uma moeda de ouro pra ele, uma de prata?
E ele dá uma moeda lá que ele fala assim, ah, mas eu deveria ter dado essa mesmo? Minha vida vale só isso? A minha vida vale só isso? Você fala que passagem inútil? Mas se você analisa bem, olha a genialidade dele. Ele tá analisando quanto que... Será que dá pra custear uma vida humana? E ele ainda se coloca assim, ele fala, ah, minha vida não vale só isso. Ele fala assim, ah, minha vida vale um monte de ouro. Olha que gênio. Gênio Machado de Assis. Aí, depois de um tempo que ele desiste da vida política, quem que fica com a Virgínia? Lobo Neves. O que acontece com o Brás Cubas na hora que vê o novo Lobo Neves com uma vida política boa, uma mulher boa? O que ele acontece? Dorzinha de cotovelo. Dor de cotovelo. Ele se arrependeu profundamente de ter... E o que ele faz com a Virgília? O que ele faz com a Virgília? Ele faz o ato bíblico. Senhores, sim, ele rejeitou e depois voltou atrás. Mas não do jeito certo. E do jeito mais genial possível, o Machado de Assis coloca um dos capítulos mais geniais, chamado O Velho Diálogo de Adão e Eva. Lindo! O que acontece nesse capítulo? Me fala. Ponto, 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 exclamação, interrogação, ponto, 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 exclamação, interrogação, ponto, exclamação. Ele não fala nada. Não tem uma fala nesse capítulo e você já entende o que está acontecendo. Ainda mais você aí, jovem de 13 anos. Para com isso. Tá começando a É vagar na vergonhoso, internet. Lucas, Os hormônios à flor da pele. Já tem. para com isso. Mas, enfim. Ah, E aí, as pessoas que ele conhece começam a morrer. Morre a Marcela, ele vai no enterro da Marcela e ele faz uma reflexão sobre os epitáfios. Epitáfio é o nome da música dos Titãs? sim. Mas o que é o epitáfio? Explica. O que é o epitáfio? Me fale, cara gênio, minha namorada. Epitáfio é o escrito que tem no túmulo. Então sempre tem aquelas plaquinhas assim, sabe? As E já plaquinhas. vamos emendar. O que quer dizer então a música dos Titãs? Me fala. Explique. Senhores, alguém morreu e tá refletindo sobre a vida, hein? É a última coisa que ele deixa. É tipo uma carta. Quando você escreve na pedra, você tá deixando uma carta. Pra quem ainda tá vendo. E também, gente, não esqueçam de falar que tem um amigo dele, o Quincas Borba. Que tem o livro dele também. Depois nós vamos falar. Tem que falar desse livro. Tem que falar de Machado. Primeiro, acontece uma coisa estranha. Quincas Borba foi um amigo dele, da infância dele, que os dois estudavam juntos e tal. Mas aí depois, ele encontra com ele de um jeito meio estranho. Ele percebe que o amigo dele virou mendigo. Um amigo dele rico, era uma pessoa rica, bem de vida. Como que virou um mendigo? Ele até roubou o relógio dele. Roubou o relógio do Brás Cubas. Aí depois ele ganha um dinheiro e ele volta pro Brás Cubas, pede desculpa, devolve o relógio. O que ele fala pro Brás Cubas? O que aconteceu com ele? Bom, Ele fundou a filosofia do do humanismo. humanitismo. 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 Ele fala sobre, tecnicamente, os mais fortes sobrevivem. É uma paródia do darwinismo. Não, não é essa a frase. A frase é: Tá. ao vencedor as batatas. E aí, a teoria dele é que pessoas mais ricas devem ser os chefes e as pessoas que são os escravos, as pessoas de classe baixa, têm que se contentarem por as pessoas ricas deixarem eles ser o que eles são. Na verdade, isso é o darwinismo social. A do... o humanitismo é a paródia do darwinismo social. A do Quincas Borba é o seguinte: tem duas tribos e um campo de batatas.
Por isso é o vencedor das batatas. Se as tribos dividirem o campo de batatas, elas vão ficar fracas e morrer. Se uma matar a outra, o campo de batatas fica forte. E podem procurar mais alimento, por isso, ao vencedor as batatas. No final do livro, o Quincas Borba ele termina louco. E ele sabe disso. Ele sabe que ele tá louco. E ele fala assim, tá vendo? Isso é a prova da minha teoria viva. Isso é a prova da minha teoria. Inclusive, ele funda um jornal pra ele. Lembra que ele monta um jornal e ele fica publicando as teorias dele, as coisas mais dele? ou menos assim. Tem muita discussão pra fazer. Tem vários detalhes. E eu queria deixar aqui falar do meu capítulo favorito dele. Meu capítulo favorito, gente, chama O Senão do Livro. Genial. Ó, só escuta. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer e realmente expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica. Vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito desse livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer. E o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente. E este livro e o meu estilo são como os ébrios. Guinam à direita, guinam à esquerda, andam, param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Eles caem, folhas misérrimas do meu cipreste. Eis de cair, como quaisquer outras belas e vistosas, e se eu tivesse olhos, dar-vos-ia uma lágrima de saudade. Esta é a grande vantagem da morte, que se não deixa a boca para rir, também não deixa olhos para chorar. Eis de cair. Lindo esse capítulo. Lindo. Ele critica o leitor porque todo mundo gostava daqueles romances água com açúcar da época. Lindo. E é lindo o que o Machado de Assis faz nesse livro. Ele conversa com o leitor. É incrível. Ele conversa. Já começa esquisito o livro. E vocês têm que ler. Tem que ler. Tem que ler realmente. Não só para vestibular. Tem que ler para vida. Isso é importante para vida. Saber que o seu país tem coisa boa, inteligente. Sempre leiam Machado de Assis. Sempre. Sempre leiam Machado de Assis. Tudo dele é importante, mas esse é o melhor. Esse livro é muito interessante você ler conforme vai passando o tempo. Porque mesmo passando o tempo, tem muitas coisas aqui que continuam atuais. E você vai entendendo tudo pra atuais. frente. Tem coisas que também você lê e não entende. Depois, quando passa um tempo, você compreende de um jeito melhor. É muito bom, gente. Vale muito a pena. Esse é o Luquinhas. E essa é a Gabi. E esse é o Not Your Regular Show. Das negativas. Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo, por causa da moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O acaso determinou o contrário, e aí vos ficais eternamente hipocondríacos. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro, não fui califa. Não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra. E, consequentemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal. Porque, ao chegar a este outro lado do mistério,
Achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.